mamães, boa noite. Estamos aqui hoje para o nosso último bate-papo do nosso primeiro encontro materno. Eu queria agradecer a todos pela presença, foi muito legal. E hoje a gente está aqui com duas participantes super especiais que estão encerrando com a gente essa rodada aí, a nossa primeira rodada. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, a loja Tricai, né, a Mamãe Box, Retroca, Brechó Infantil, a Alcaçuz, Moda Feminina, Danone, Água Bonafonte, a Bepantol, Pomada Infantil, CR Kids, a Forpari Papelaria, Queiquerela, Doces e Bolos, Criopraxis, coleta de cordão umbilical, Abrate Restaurante, George Foreman, Nuke Acessórios e Johnson Baby. Hoje a gente vai estar aqui falando da fase do Terrible 2 e a Cami vai aí apresentar nossas convidadas especiais e falar um pouquinho mais pra gente. Olá meninas, boa noite, mamães queridas. Hoje eu tenho um imenso prazer de ter duas grandes participantes. Uma delas eu conheço pessoalmente, adoro de paixão, que é a Elaine, do Boas Mães, a nossa mamãezinha fresca, né, Elaine, que está aqui com a gente, vai falar um pouquinho do Terrible 2. Eu tenho certeza que também tem Terrible 1, Terrible 3, 4, 5, e nós vamos falar de todos os Terribles que tem. E temos também a Roberta, do Terapia para Criança, uma psicóloga que vai dar uns palpites aqui pra gente, dar umas dicas aqui de como lidar com a criançada nessa fase que a gente fica tão angustiada de vez em quando. Então, eu queria também agradecer dessa nossa rodada aí, que foi maravilhosa. A gente volta em agosto com mais algumas participantes especiais aí. E queria agradecer de coração a todos vocês. E vamos dar início ao nosso bate-papo e a Elaine vai dar uma boa noite aí pra gente. Oi, gente. Oi, mamães. Boa noite. E para finalizar, deixaram essa bomba gostosa de falar sobre, que é a fase do Terrible 2, a tão temida fase dos 2 anos, que eu estou vivendo o ápice dela numa gestação do segundo filho. Então, tá tudo contribuindo para eu vivenciar na prática. E eu adorei o convite. Obrigada, Cami, obrigada, Jana. A gente estudou a data, ajeitou tudo de acordo com as minhas viagens e estou feliz de estar aqui, de ter conseguido conciliar as agendas, né? O que eu posso dizer assim, eu já começo logo de cara falando que na teoria era muito mais fácil. A Roberta vai falar depois, né, a parte da teoria, mas toda a minha experiência de pedagoga, psicopedagoga, eu posso falar hoje de olhos fechados, ouvidos tampados, que a teoria é muito melhor. Porque quando a gente vira mãe, tem algo chamado de emoção que toma conta da gente, tem hormônios que tomam conta da gente, então a gente dá um branco e a gente fala assim, não, eu sei que é para agir de uma forma, mas a emoção toma conta, o cansaço, e eu sei que vocês que estão aí do outro lado, por mais que hoje tenha vários blogs de maternidade, várias dicas de como agir, o que fazer, eu sei que na hora H, quando a gente está passando por isso, tudo isso vai embora. Eu falo por experiência própria. E o que eu tenho a dizer assim, dessa fase, para começar, é paciência e consistência. São duas palavras que eu tento trabalhar e colocar em prática aqui em casa. Entender que é uma fase e que essa fase faz necessária, porque é uma maneira dela se expressar, ela está descobrindo o mundo de uma outra forma. A Valentina especialmente entrou na escola no início desse ano, então contribuiu também para isso. Tem o bebê chegando, então várias mudanças que falharam com essa fase. A Valentina, desde os 18 meses, ela apresentou algum comportamento relacionado já a essa fase do Terrible 2, então a birra de se jogar no chão aconteceu aqui em casa algumas vezes, pela frustração de ouvir o não. Então, isso para mim é o que marca muito. Quando alguém fala para mim, essa fase dos 2 anos, o que marcou mais? A Valentina é muito
fácil de se lidar, ela é uma bebê que não me deu trabalho nenhum, tanto que eu quero seguir o exemplo da Cami, quero 3, vamos ver como vai nascer o segundo. Mas ela enfrentou nessa maneira de lidar com a frustração. Na hora que ela escuta o não, ela teve fase de se jogar no chão, chorar, babar, e eu simplesmente olhar e falar, e agora? Pego no colo, faço carinho, dou bronca, o que eu faço? Qual é a minha atitude? E aí, em casa, o que funcionou foi olhar e falar para ela, olha, quando você parar de chorar e de gritar, eu tô aqui do seu lado. Eu não abandonei, não virei as costas e deixei no ambiente sozinha, mas eu também não fiquei tentando argumentar, porque enquanto mãe, acredito que não ia adiantar. Ela não tem essa cognição de entender tudo. Então a gente esperava ela parar de chorar, de babar e olhar para mim e gritar mais ainda. E aí, quando ela parava de chorar, eu permanecia no meu não. Então a consistência, para mim, foi uma palavra que fez toda a diferença. E hoje ela está com 2 e 1. E eu acredito que ela melhorou bastante em questão de 4 meses. Porque não é porque ela chorou, se jogou, que eu cedia à vontade dela. Então era mostrar para ela assim, olha, você chorou, se jogou no chão, babou, fez tudo, mas não vai fazer do mesmo jeito. Né? Mostrar essa questão de consistência. Claro que não é fácil. Tinha dias que meu marido estava do lado, eu entrava no banheiro e falava, nossa, mas o que tem? Ela só quer, sei lá, ficar de camiseta regata num dia que está 19 graus em São Paulo. Mas assim, não dá, né, gente? Como é que ela vai ser de camiseta regata para ir num restaurante com 19 graus lá fora? Não tem como. Então, assim, hoje era camiseta, e o que eu percebi? Depois a Roberta pode até me ajudar outras mães. Quanto mais eu cedia numa coisa simples, que era o fato dela não querer botar o vestido, querer ficar só de regata e calça legging, mais em outras oportunidades ela me desafiava. Então eu deixava, tá bom, põe a camisetinha. Aí ela ia sentar no cadeirão do carro, não quero, não quero, não quero. Aí na hora de comer, não queria comer. Aí na hora de dormir, não queria dormir. Eu falei, nossa, mas ela tá me testando em tudo. Aí o que a pediatra falou, Elaine, você cedeu numa coisa simples, na cabecinha dela você vai ceder em outras coisas. Ela não sabe que cadeirinha de carro é segurança e blusa regata é só uma roupa. Então, assim, tenha consistência com ela. E, gente, olha, não pode mexer no tamanho cravo, eu sei. Mas, é assim, coisas que antes de ser mãe eu falava, como que uma criança não quer pôr roupa e a mãe deixa? Olha, tinha dias que me dava dor de cabeça para botar uma roupa nela. Para sair de casa, eu tinha contrações de trabalho de parto. Era mais ou menos assim. Que eu sofria tanto para botar um vestido na menina. E eu falava, não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu sei que ela tem que pôr, porque tem que pôr, enfim. Mas, enfim, fui com muita consistência, sem conversar muito, simplesmente dando alguns comandos e mostrando para ela que em algumas determinadas situações, o famoso quem manda sou eu, que a minha mãe fazia comigo e eu estou viva até hoje, né? E assim, você vai colocar o vestido e pronto. Porque eu percebi isso. Quanto mais eu cedia numa coisinha simples, ela ia transferindo para outras ocasiões. E aquilo começou a me deixar perdida, né? E logo eu engravidei e falei, não, então vamos lá. Antes de se tornar algo emocional, dela perceber o bebê, eu vou analisar muito. E tem dias que eu não consigo. Tem dias que eu confesso, ela quer ficar o dia inteiro de regatinha. Agora, né? Ontem fez super frio, ela ficou o dia inteiro de regata e calcinha dentro de casa. Mas aí também eu pesei, eu falei, ai, sabe, tá com um pouco de diarreia, eu não vou sair de casa. Pra que eu vou fazer todo um circo para ela botar a roupa? Porque também teoria é linda, né, Roberta? Mas aqui dentro de casa tem dias que nem eu tô bem. Então eu procuro equilibrar, sabe assim, cada escolha uma renúncia. Então eu tô lidando dessa maneira, porque senão eu ia falar, eu vou ter que ficar todo dia falando pra ela, isso não pode, aquilo não pode. Então eu vou escolhendo alguns dias, ontem a gente veio sair de casa, ela ficou o dia inteiro em casa, tudo bem, vai, só porque a gente está dentro de casa.
Mas a hora que for sair, vai colocar o que eu quero. E eu fiz 2 vezes uma técnica, sei lá o que se chama, mas ela não queria colocar roupa. E eu falei pra ela é super agarrada comigo. Então, na hora da despedida, você tem que sair, ela quer ir junto. E aí eu falei pra ela, tá, vamos sair, a gente vai almoçar, a gente vai almoçar em algum lugar. E ela não queria colocar roupa. Aí eu falei, se você não botar roupa, eu vou sozinha e você vai ficar em casa. Com seu pai, óbvio, né? Deixar ela sozinha. E aí eu desci, fiquei na garagem do carro chorando, gente. Porque eu falei, não, eu vou mostrar pra ela que eu vou. Ela não tem noção de tempo ainda. Eu fiquei meia hora no carro, liguei pra minha mãe e falei, mãe, fala comigo. Eu vou ficar aqui no carro pra mostrar pra ela que ela não saiu de casa. Aí eu falei, quando você colocar a roupa, seu pai me liga que eu venho buscar vocês. Aí meu marido me ligou e falou, ela colocou a roupa. Nunca mais ela não quis colocar o vestido. Não sei se traumatizou, não sei se ela entendeu que vai ter que pôr, mas eu tô citando o exemplo da roupa, que comigo é uma coisa que ela tá me testando muito, é colocar a roupa que ela quer. Só que essa roupa que ela quer é geralmente a mesma camiseta regata e umas calças leggings que ela ama, nada a ver, que gastou, tá velha, de brincar. Então é o que tá me marcando muito, assim, esse me testar. Não, eu vou pôr. Oi, Elaine. Isso. Ah, estou Eu me olhando táticas, eu traumatizei a menina. Não, olha só, eu vou até pedir para a Roberta dar um pouco da opinião dela como terapeuta, mas assim, eu tenho uma filha que, na verdade, eu tenho dois filhos, sendo que muito diferentes. Eu tenho um que é super bonzinho, que sempre aceita o que a gente fala e tal, enquanto que a outra já nasceu na fase do Terrible Two. A Roberta vai ter que me explicar isso, porque ela nasceu, está chegando aos 7 ainda na fase. Desculpa, na fase do Terrible Two, entendeu? Mas assim, essa história da roupa, por exemplo, um exemplo que até é uma experiência prática que eu te dou, e que uma amiga minha que tem uma filha que coincidentemente também, acho que essas meninas já nascem de TPM, né não, gente? Nasceu já na Terrible Two, na fase do Terrible Two também, falou, Janaína, olha só, criança que tem muito temperamento, que quer escolher a roupa, que quer escolher o brinquedo, que quer não, a criança não pode ter uma opção muito grande. Então, assim, olha, você não pode ir com a regata com essa calça, mas você pode escolher entre esse vestido, esse vestido e esse vestido. Você dá 3, 4 opções e ela vai ter que escolher entre aquelas 4 ali. Entendeu? E assim, aqui em casa funcionou bastante essa técnica do dar as opções. E eu acho que é mais ou menos por aí, né, Roberta? Fala um pouquinho aí pra gente o que você acha como terapeuta aí dessas nossos achismos de mãe. Isso, não é achismo, é experiência, né? Eu tenho conhecimento da teoria, como a Elaine falou, que é linda, maravilhosa, mas nem sempre a coisa é tão didática e tão perfeitinha assim, não é como está nos livros, na maioria das vezes não. Mas vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou Roberta. Espero que tenha algumas pessoas aí do Instagram que viu a gente avançou, fez a divulgação. Espero que vocês possam trocar alguma experiência, a gente possa contribuir com algumas dicas. Para a gente entender, na verdade, essa questão toda do Terrible Two, que é a primeira adolescência que a criança passa, né, a adolescência da primeira infância, a gente primeiro tem que colocar isso de uma forma bem natural. É importante que a gente entenda que é parte do desenvolvimento da criança, não é? Então, é algo que realmente a criança vai passar. Claro que, como a Janaína falou, tem uma filha que é mais geniosa e tem um filho que é tido mais como mais fácil de lidar, mais compreensível. Né? Mas então isso aí vai muito em relação também à questão da personalidade da criança. Embora seja criança muito pequenininha, de 2 aninhos, 1 aninho de idade, a gente já vai vendo que existem, não é, questões muito específicas dos traços da personalidade que essa criança meio que já traz com ela, tá? Então a gente pode perceber que existe uma variação muito grande, mas que a criança vai passar por essa fase. É uma fase importante para o desenvolvimento dela. O que acontece? Até os 2 anos de idade, quando a criança ainda é considerada bebê, porque a partir dos 2 anos ela já é considerada criança, tá? Então, até então ela é um bebezinho bonitinho da mamãe, ela tem toda uma questão de simbiose com essa mãe, que é realmente importante também para essa fase inicial, não é? Esse contato próximo com a mãe.
esse vínculo, e aí ela não consegue, esse bebê, ele não consegue perceber que ele é uma coisa, é uma pessoa, e a mãe é outra. Então ele tem isso como uma unidade. Mãe e bebê é uma coisa só. Então existe uma fusão muito grande. Então, quando finalmente a criança ela se desenvolve, né, de uma forma motora também, ela vai começar a engatear, começa a andar, começa a correr, começa a falar, começa a explorar o mundo, né, o ambiente dela, ela começa então meio que florescer e a se perceber, olha, eu sou um indivíduo, né? Eu não sou a mesma que minha mãe, eu e minha mãe somos pessoas diferentes. Então é um processo que se inicia, às vezes se inicia antes dos 2 anos, na verdade, como a Elane falou, né? Com 18 meses, a filha dela já começou a apresentar isso, e agora com 2 aninhos e um mês já está um pouquinho mais estabilizada, está reduzindo mais. Mas existe uma variação, né, em relação à faixa etária. Mas o que acontece é isso, a criança começa a se perceber como indivíduo, então ela começa a ter essa necessidade, de fato, a entrar nessa fase da oposição, que a gente chama. Né? Então, você muitas vezes está perguntando, filha, você quer... Você nem perguntou direito, nem fez a pergunta, a criança já está dizendo não. Né? Chega a ser engraçado, porque é não, 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 não atrás do outro. Mas a partir do momento que a gente tem esse entendimento de que é uma fase que realmente é peculiar do desenvolvimento da criança, que é importante esse comportamento que ela apresenta para ela realmente começar a se diferenciar da mãe, começar a construir ela como personalidade, como indivíduo, a gente começa a ter um pouquinho, não, claro que vai ter momentos que a criança vai ter a birra, porque vai ter, e claro que vai ter momentos, como a Elane falou, que por mais que você conheça a teoria, que por mais que você converse com um profissional, leia livros, você invariavelmente vai ter seus momentos, né, de perder o equilíbrio, de perder a paciência, mas eu acredito que quando a gente entende um pouquinho que isso é natural, isso faz parte até da maturação cerebral da criança, a gente então fica um pouco mais assim, talvez mais paciente em alguns momentos, aprenda a conduzir melhor todas essas questões. Então, realmente tem manejos, né, que a gente pode fazer e entender que, por exemplo, quando a criança se joga no chão, dá aquele acesso de birra, dá aquele show que ela começa a gritar, começa a espernear, começa a chorar e chama atenção. Quando está em público é um terror, que as mães ficam extremamente envergonhadas, ficam preocupadas, né? Isso é uma outra coisa que também a gente recomenda, que você não deve se incomodar com o julgamento alheio. Você tem que dominar a situação, se preocupar com a educação que você tem que dar à criança naquele momento. Mas a gente tem que entender, ajuda muito quando a gente entende que esse comportamento muito corporal é normal dessa idade de 2 anos, né? Então a criança ela é muito expressão corporal, então ela vai realmente se jogar no chão, ela tem um comportamento impulsivo, então quando ela não tem aquilo que ela quer, né, da forma que ela quer, porque realmente ela vai apresentar essa característica de impor a vontade dela, né? Lembrando, eu sou um indivíduo, então ela vai começar a se impor, vai começar a querer colocar as coisas da forma dela, do jeito dela. Então a gente tem que entender que, na verdade, a gente vai passar por essa fase, mas a gente tem que realmente intervir. Né? Que eu sempre falo lá nas postagens que eu coloco, que por mais que a criança seja pequenininha, tem 2 aninhos, ainda não entende realmente, não tem cognitivo, como a Elane falou, suficiente para entender regras, para entender o não, isso não exclui a necessidade de que você realmente tenha que intervir. Né? Então, existem alguns manejos, como a Janaína falou, foi a ótima dica dela. Quando a criança está muito difícil, né, ela quer aquela roupa porque quer, né, mas a roupa não tem nada a ver, ou então a roupa não é nem que não tenha muito nada a ver, às vezes a roupa não está muito apropriada, mas está segura para ela, está agasalhada, está de acordo com o clima, com a temperatura. Mas o que a gente precisa ver é se realmente a gente precisa ficar também comprando tanta briga, não é? Às vezes é uma coisa que dá para ceder, você realmente tem que dar o limite para a criança, mas tem momentos que às vezes dá para você ceder ou conduzir de uma outra forma, como a Janaína falou. Então a gente simplesmente pode pegar, dar dentro de um contexto fechado, né? Então, bota 3 roupas que você considera que é adequada para aquele contexto, para a situação, e dá essa opção para a criança escolher. Então, ela se sente meio que importante, ela se sente um pouquinho meio que dentro do controle da situação. Né? Isso é importante porque aí você muitas vezes evita determinados transtornos. Então, quando a gente se depara com essas situações, de comportamento birrento, às vezes as pessoas falam, ah, não gosto de criança birrenta, tem aquele livro, né, Crianças Francesas Não Fazem Manha, não é bem por aí, essa manha, essa birra, ela, uma hora ou outra, ela vai acontecer, tem crianças que, como eu falei, começam 1 ano e meio, começa com 2 anos,
vai até os 3 aninhos. E é importante que a gente pontuar assim, que se os limites não forem bem colocados, se eles não forem, né, essa questão da frustração não for trabalhada, essa tolerância à frustração não for trabalhada, né, de forma, como a gente falou, consistente, né, se você persistir, que a educação realmente é um processo a longo prazo, se isso não for bem colocado, bem nessa fase inicial, tende meio que a se prolongar essa questão da adolescência na infância, né? Então a gente vê crianças com 5, 6 anos que têm ainda dificuldades em lidar com as regras, têm dificuldade, né, de aceitar a vez do outro, aceitar as regras sociais, tem problemas na escola, comportamentais, porque não consegue conviver bem com a coletividade. Então, assim, é papel dos pais, né, da família como um todo, quem convive com essa criança, da escola também, porque no momento que ela está inserida naquele coletivo, a escola também tem que estar pontuando, tem que estar vendo quais são as regras de convivência, da criança entender que existe a vez dela, mas existe a vez do colega, e do outro colega, e do outro colega, né? Para ela, aos poucos, ir construindo. Então, vai ter momentos que você fala com a criança, parece que o menino está lhe testando, né? Como a Elaine falou, parece que está me testando. Às vezes, ela não tem essa capacidade de manipular, né? 2, 3 anos não tem essa abstração, não tem esse poder Roberta, deixa eu te perguntar uma coisa aí. O que acontece, assim, a minha filha, tá, eu até brinquei que ela nasceu na fase do Terrible Two, mas ela sempre foi uma criança de personalidade muito forte. Aí eu acho que, assim, até a pediatra falava isso, Janaína, uma coisa até que me acalmou muito, né, que eu falava, meu Deus do céu, se ela fosse a primeira, o segundo não existia, de tão danada que ela era na personalidade dela. Que o primeiro foi tão bonzinho, né? E ela falou, olha, é muito melhor que a criança viva intensamente cada fase do que chegar numa hora, porque uma hora a criança vai extravasar. Então, o que você tem que fazer como mãe é aprender a lidar com cada fase e entender que numa fase, um Terrible Two, né, que na verdade eu não lidei nem com um Terrible Two, minha filha começou essa fase até muito mais cedo, ela me ensinou a lidar da seguinte forma. Primeiro, a criança tem que saber que você está no comando. Não é mostrar força, mas tranquilidade. Então, você tem que respirar fundo, não aumenta o tom de voz, abaixa e fala nos olhos dela e firme, entendeu? E o que for regra, é regra. Não tem coisas que dá para você dar opção de decisão. Um remédio, por exemplo, é regra, tem que tomar porque isso. Então, assim, o porquê uma criança que passa intensamente pela fase do Terrible Two, depois eu quero até que você me diga se eu estou certo ou não, assim, no meu achismo de mãe, mas eu acho que... Ana que travou aí. Ana? Travou? Mete um pouco, porque deu uma travada. Volta, já volta. Voltou. Então, assim, bom, no meu achismo de mãe, né, o que assim, eu vejo? Eu tenho que... A minha filha, por ter uma personalidade muito forte e ser uma criança que não sabe lidar com a emoção, não sabe lidar com o sentimento dela, com aquilo... Quando ela tem raiva, ela quer extravasar aquilo de alguma forma. Quando ela não está feliz com alguma coisa, ela não sabe dizer eu não estou feliz. Ela não sabe dizer hoje, ela sabe dizer mamãe estou com sono, mas ela não sabia dizer antigamente. E aí era a hora que ela gritava, que ela berrava, que ela se jogava no chão. Então eu tive que ensinar ela a lidar com esse sentimento, tive que ensinar ela a tudo com um porquê. Então olha minha filha, você tem que tomar o remédio porque você está doente, se você não tomar o remédio, você vai parar no hospital e vai ser muito pior. Eu acho que é um trabalho muito maior, e é o trabalho do educar, né? É muito fácil, muito mole ter um filho que nem o meu primeiro, que tudo tá bom, tudo tá maravilhoso. Enquanto que na segunda eu tive que realmente passar por todo esse processo de porquê, todo esse processo de... Eu tive que ganhar maturidade, eu digo para ela que eu aprendi muito mais com ela do que acho que eu ensinei, porque eu tive que aprender a ter equilíbrio e a saber lidar com tudo isso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Roberta, eu com a minha experiência com
meus 3 filhos aqui. A minha filha foi super tranquila, apesar de hoje em dia eu entrei de uma pré-adolescência aí, onde a personalidade dela também é mais ou menos parecida, aí como a Jana falou, não saber lidar com os sentimentos, mas aí é uma outra questão, aí a gente diz numa adolescência. Mas os meus meninos, realmente, eu pude reparar que essa fase do Terrible 2, quando eu brinquei com vocês e falei que eu tinha entrado no Terrible 1, os meus 2 meninos começaram a reagir dessa maneira, de realmente se jogar no chão. Inclusive, até podem achar uma doideira, mas assim, de bater cabeça, aquela coisa de gritar, bater a cabeça no chão, quando eles começaram a andar. Então, aquela coisa que você estava falando lá na fase da simbiose, né? Daquela coisa do desmembrar da mãe. Aqui em casa começou quando os dois começaram a andar. Por quê? Porque eles têm autonomia, né? De poder andar, de saberem que eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles precisam muito da gente, né? Da mãe ali do lado para descer o degrau, para pegar algum objeto, porque eles não têm o equilíbrio necessário. Então, essa fase aqui, eu tô exatamente vivendo isso com o Francisco aqui em casa, por ser uma raspinha do tacho aí, claro que ele é muito mais mimado do que os outros dois são, eu enfrento assim, ele faz altos escândalos aqui em casa, assim, o controle remoto, uma coisa que a gente tira da mão, ele grita se você não dá, ele aprendeu a jogar a cabeça para trás. Então, assim, essa fase aqui na minha casa, com os meus meninos, aconteceu quando eles começaram a tomar ciência de quê? De que eles podiam andar, de que eles estavam se desmembrando realmente, que a mãe deles era uma pessoa e eles eram outra, mas eu sempre lidei com o limite, não é não, nunca é não, hoje não, amanhã pode, amanhã não pode, então assim, se hoje não pode o controle, não vai poder mais o controle, porque além de tudo, regras faz a criança aprender a viver em sociedade, né, a gente tem que ensinar essas regras de pequeno, porque está na escola, e aí a vida pede aprender a lidar em sociedade. Tem algum fundamento mesmo essa história do andar e eles aprenderem aí sim a mobilizar a gente com essas manhas, com essas birras? Sim, Cami, faz todo sentido. É uma representação bem simbólica. Quando a criança começa a ter essa capacidade motora, né? Porque quando é bebê, até então ela é muito imatura, né? Ela é totalmente dependente. Então, quando ela começa a sentar, quando ela começa a engatear, que ela finalmente começa a andar, realmente representa uma separação, não é? O que está assim começa a se distanciar. E aí, nesse espaço que acontece da separação, é que justamente a criança tem essa abertura para se perceber como indivíduo. Então, realmente, bate muito bem com esse ponto. Por isso que se o seu filho... Na verdade, a criança começa a andar com um aninho e pouco, tem umas que começam com 10 meses, mas, como eu falei, varia muito, né? Com 1 ano e meio que às vezes ela começa realmente a entrar nesse processo, que é uma fase do Terrible 2, também ela está associada à fase da autonomia. Então, é aquela criança que ela, por estar, né, motoramente já apta para fazer várias coisas, para explorar o seu ambiente, então ela começa a desenvolver essa relação de independência de algumas coisas. Não é claro que ela precisa dos pais, da mãe, para assegurar, não é, um espaço seguro, que tenha delimitação, não é, o limite mesmo, mas ela vai começar a explorar o mundo, ela vai começar a se perceber. E aí essa questão dos sentimentos que Jana falou realmente é fundamental, é outra coisa que tem tudo a ver. Porque a criança, ela até então, ela não tem condição de verbalizar o que ela sente, não é? E a emoção, ela é muito intensa nessa fase. É um turbilhão de emoção que acaba, na maioria das vezes, repercutindo na expressão corporal. Então, realmente é preciso que a gente, aos poucos, porque isso não é de um dia para a noite, a criança consiga nomear, perceber que quando ela está chateada foi porque a mãe negou um brinquedo, ou porque quando ela está feliz é porque ela conseguiu sair para passear e fazer o passeio que ela queria, entendeu? Então é importante que a gente vá nomeando, da mesma forma que a gente ensina a criança a falar, né, vai nomeando os objetos e vai narrando as ações dessa criança, a gente também tem que nomear essas emoções, ajudar ela a perceber isso no corpo, tá? E no comportamento dela, para que ela comece a fazer associação de uma correlação do que acontece com ela e o que deixa ela daquela forma, com aquele determinado tipo de emoção. E também a outra questão que é importante é a gente ver que essa questão do porquê, não é? O porquê é importante também, mas vamos lembrar que com 2, 3 anos,
tempo de atenção da criança é super reduzido, tá? E a questão cognitiva que a Elaine falou também, não é muito desenvolvida para ela poder ouvir longos discursos, né? Então é importante que o porquê exista, mas a gente tem que falar de forma bem objetiva, bem concisa, bem prática, não dá muita explicação, né? E também outra coisa, a intervenção, né, tem que ser na hora. Se a gente for dar, por exemplo, algum castigo, alguma coisa, tem que ser naquele momento. Se a criança fez aquela birra naquele momento, você tem que intervir, né? Fazer tudo o que a Jana falou, abaixar, falar frente a frente a criança, explicar, dar o porquê, naquele momento. Porque se você, por exemplo, está no shopping, está dando um show, e você, por vergonha, não intervém, deixa chegar em casa, tá? Eu estou falando de uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, você vai falar isso em casa para ela, filho, você lembra do show que você deu no shopping mais cedo, meia hora, uma hora atrás? Isso para a criança, para ela associar, já fica bem mais complicado. Então, realmente, Como a Elaine falou, intervenção imediata. né? Elaine, Transmissão. Eu ia acrescentar, falando um pouquinho, a questão de agir no ato, né? Eu tenho muitas amigas que estão com filhos da idade da Valentina. Eu tenho a minha irmã que tem a filha 5 meses mais velha que a Valentina e tenho um irmão de 8. Então, assim, criança na minha volta são muitas. E isso a gente conversa muito. Então, eu sempre falo, quando está em restaurante, lugares públicos de modo geral, parques, shoppings, e acontecer a birra, eu costumo fazer isso com a Valentina e eu acho que eu me coloco muito no lugar da criança. Eu evito dar a bronca ou chamar a atenção no meio da situação. Então, vamos supor, tá a família inteira almoçando e começou uma birra, sei lá por quê, porque queria pegar a faca, um exemplo. Não adianta eu ali na mesa chamar, eu tenho muito costume de tirar de cena, saio eu e ela, vou num cantinho do restaurante, abaixo, faço a intervenção na hora, mas eu percebo que, assim, com a Valentina, se ela tiver público, tá? Isso em qualquer situação. Se tiver minha mãe do meu lado, meu marido, minha tia que me ajuda aqui em casa, se ela tiver público e for chamada a atenção, o negócio piora. Eu não sei se tem alguma explicação, né, teórica para isso, que ela vai perceber que tem pessoas para salvá-la, de repente, minha mãe tá brava, então eu vou fazer mãe, minha avó vai me salvar, meu pai. E eu comecei a perceber que até em casa, se nós estamos jantando e tá meu marido e minha mãe aqui, eu tiro, vou no quarto, eu vou no cantinho na sala e a gente conversa. Porque se eu faço essa intervenção na frente de outros adultos próximos dela, ela tem essa mania de piorar a situação. E se eu vou num cantinho com ela, coloco ela ali, tiro ela do foco e faço essa intervenção, em casa funciona muito bem, né? E quando você falou de nomear as emoções, eu faço isso com ela desde que ela nasceu, ou até talvez desde que quando ela estava na barriga, porque eu falo muito. Eu acreditei muito no meu pré-natal, que foi todo de conversar. Então, desde que ela nasceu, quando ela tinha cólica, eu falava, tudo bem você sentir dor, você está aprendendo a viver, o seu organismo está aprendendo, então tudo bem, eu estou aqui contigo. E minha mãe até falava, nossa, ela não está sabendo o que você está falando. Eu falei, tudo bem, mas eu vou nomear. Hoje, se ela fica frustrada na hora dos não, Valentina, é assim é a vida. Tem dias que eu não tenho tudo que eu quero. Então, eu coloco essas emoções para ela aqui, ficar brava, ficar triste, acontece, porque eu fico um pouco assustada com a cobrança do mundo, da sociedade, de todo mundo, que a criança tem que estar sempre feliz. Sabe assim, quando a criança tá enjoadinha, alguma coisa, aí você encontra alguém e fala, ai, mas ela tá tão amuadinha, tá com algum problema? Não, de repente aquele dia ela não dormiu direito, não tirou o cochilinho dela, mas isso também é assim, não é? Então por que essa cobrança de sempre quando a criança chega no lugar tá feliz, sorrindo, né? Então, de permitir que ela sinta essas emoções e aos poucos ir falando que é normal ter tristeza, ter raiva, né? De nomear mesmo. E eu falo muito com ela isso,
e ela já conhece, né? Então agora eu tô super emotiva e às vezes a gente na hora de dormir eu acabo me emocionando muito com ela porque ela tá muito carinhosa com a barriga. E ela fala assim: você tá triste, tá chorando? E aí eu, não, filha, a gente chora de alegria também. Aí ela, acho que ela fica na minha cabeça, ainda não entendeu. Então ela associou, eu tô chorando, eu tô triste. Tá triste, mamãe? Ela fala. A hora que acorda, a gente brinca muito com preguiça. Ai, tô com preguiça. Então, desde 1 aninho e 4 meses, eu tenho até um vídeo no Instagram, ela falando, tô com preguiça. Ela falava, todo dia que ela acordava. Porque eu acredito que é isso, você permitir que a criança vivencie as emoções e até coloque isso para não ficar essa cobrança de que o tempo inteiro ela tem que estar bem. Que é anormal chorar, que é anormal sentir raiva ou sentir frustração. Né? Não sei se isso é um exagero de uma mãe que conversa demais, né? Não. Acho que você pontuou assim, bem lembrada a sua observação, Helene, porque realmente a gente já vive, na verdade, uma cultura de felicidade instantânea, né? E existe também uma questão de uma idealização da infância. Ah, é criança, né? Não precisa fazer nada, não tem preocupação, no máximo tem que estudar e pronto. Então, essa criança, por estar num mundo maravilhoso, que não é um mundo maravilhoso, é um mundo que ela está descobrindo, né? Que tem vários limites, que tem vários momentos que ela vai começando a ver que a coisa não funciona como realmente funcionava quando ela era bebê. E quando bebê era tudo, né, muito assistido para a criança chorava, a mãe já ia dentro, né, poder ver o que é que precisa, se é cólica, se é fome, se é cansaço, se é um colo só que precisa. É tudo muito imediato, as coisas são muito voltadas por essa questão da dependência do bebê. Mas à medida que o bebê vai crescendo e se torna criança, entra nessa fase de adulto, é uma sucessão de frustração, é uma sucessão de situações que a criança vai realmente se frustrando, vendo que não é bem assim, não é como era quando ela era bebê. Então, realmente, a gente tem que validar, né? A criança tem direito, sim, de ficar triste, tem direito, sim, de chorar, de sentir raiva. A raiva é uma emoção muito importante, não é? De a criança expressar essa frustração. A gente só tem que saber direcionar, não é? Essa agressividade. Então, essa agressividade ela tende a ser muito mais forte quando a criança não verbaliza, não fala ainda, ou ainda não sabe realmente falar de uma forma de explicar o que está se passando. Então, ela vai no corporal, ela vai no morder, ela vai no bater, vai se bater na cabeça na parede, né? Como o Tami falou que acontece. Então, isso aí é uma questão de cultura, muitas vezes, que a gente meio que. Ah, e em relação aos meninos, então nem se fala, né? Menino não pode chorar. Até hoje existe essa cultura, muitos pais, inclusive, na maioria os homens, têm essa perpetuação dessa cultura, porque foram criados dessa forma, então acabam também que perpetuando essa ideia, né? Menino não chora, menino não pode se emocionar, não pode chorar de alegria nem de tristeza, é tudo muito datado, tudo muito contido, e não é assim que funciona. A gente realmente tem que ajudar a criança a passar pela infância e entender que a infância não é um mundo cor-de-rosa, é uma fase linda, maravilhosa, mas é uma fase difícil. Vamos pensar, tudo que a gente passa, né, quando é criança, todas as elaborações que a gente fez de uma forma meio equivocada, que isso a gente leva muitas vezes para a vida adulta, algumas crenças que a gente constrói. Então, realmente, e eu achei bem legal que você falou essa questão de, desde bebezinho ou desde a gestação, você nomear. Sua mãe achou, vixe, tá doida, mas não é, realmente é o tom de voz, né, que você está dando, e a criança entende, sim, ela entende. Então, essa questão de quando a criança comete, por exemplo, uma situação, né, de birra ou de agressividade, por menorzinha que ela seja, eu acho válido, sim, você perguntar, né, fazer com que ela reflita por que ela fez isso, né, o que é que ela acha que a pessoa que ela agrediu está sentindo, né, se ela bateu, se ela mordeu. Por mais que a criança ela não lhe responda, fique caladinha e para você pareça que ela não está entendendo, em alguma coisinha lá dentro da cabeça dela, alguma coisa vai fazer sentido, de forma talvez muito inconsciente ainda, mas é uma construção, né? É a questão da educação, que é a longo prazo, que requer paciência, requer ações, mas de forma consistente, como você falou, mas realmente é algo que irá ser construído ao longo de uma infância Roberta, inteira. mas falando inclusive nesse ponto aí que eu acho que que você acabou de falar, que a gente tem que colocar a criança para pensar, é engraçado porque assim,
A minha filha um dia, nas nossas conversas, né, ainda pequena, um dia ela chegou para mim e falou assim, quando eu crescer, eu vou ser uma mãe muito legal. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu não sou uma mãe legal para você? Não, você não é uma mãe legal, você me bota de castigo. Eu falei, então tá bom. Então, nesse dia foi uma sequência de bobeira, né? Se a sua filha bater no irmão, você vai fazer o quê com ela? Ah, eu vou tirar o iPad. Eu falei, então tá bom. Mas aí se você tirar o iPad dela, e aí ela for e riscar a parede de malcriação. Ah, aí eu vou botar ela sentada. Tá, mas tudo que eu faço com ela? Porque eu vou, né? Ela vai me testando e eu vou aumentando o castigo. Aí eu vou botar ela sentada. Então tá bom. Mas aí se você colocar ela sentada e o papai vier falar com ela e ela fizer malcriação e bater a porta do quarto na cara do papai, o que você vai fazer com ela? Ah, aí eu não quero mais falar com você não. Então, assim, ela viu que tudo que eu estava fazendo é o que ela realmente iria fazer com a filha dela, né? Então, assim, a gente bota a criança para pensar. É a história isso foi uma coisa que eu já li em relação ao castigo. Não adianta você, a criança foi, mordeu o amiguinho, vai lá pedir desculpa. Aí a criança chega lá, desculpa, e sai. Quer dizer, ela não parou para pensar o porquê que ela mordeu, se aquilo é certo, se aquilo é errado, se ela gostaria que fizesse com ela. Então, eu acho que essa história que você falou aí agora, eu acho bem interessante. A gente colocar eles para pensar e refletir naquilo que eles estão fazendo. E emendando só nesse papo, eu queria que você melhor como ninguém quer explicar, eu ouço muito aqui, por eu ter assim, de diferença de 3 anos de idade, os castigos são um pouco diferentes, até pelo segmento de entendimento serem diferentes, né? Então, assim, na hora que uma criança de 6 anos, uma criança de 3, uma criança de 2 faz uma malcriação, até onde uma criança de 2 anos entende, qual é o tempo, de que forma é o castigo, para ela entender que aquilo realmente é um castigo, né? O que você sugere? Porque, assim, colocar no quarto de castigo, às vezes para ela não é um castigo, ela está ali no meio dos brinquedos dela, enfim. O que a gente consegue fazer uma criança de 2 anos parar para pensar que possa ser, que ela esteja vendo aquilo como uma punição? Uhum. Se a gente for olhar, não é sobre um ponto mais neurológico, desenvolvimento cerebral, a gente vai começar a ver que, na verdade, a criança começa a entender essa questão de regra mais ou menos por aí a partir dos 3 anos, tá? Então, antes disso, com 2 aninhos, com 1 ano, então, piorou, a gente vai se deparar com situações que realmente a gente fala 2, 3, 4, 5, 50 vezes e a criança ainda assim continua fazendo a mesma coisa, né? E aí é que entra a questão que os pais muitas vezes levam para o lado pessoal, não é possível, tá? Pirraçando, né? Mas se a gente começa a perceber que é uma questão de compreensão mesmo, cognitiva, a criança não tem função cerebral para poder realmente ter essa abstração de associar a regra, às vezes ela meio que se condiciona, né? Não, né? Que a criança pequenininha, não, ela começa, já sabe o que é, já vai mexendo o dedinho. Não que ela entenda exatamente o perigo ou o motivo daquela proibição, né? Muitas vezes vai no condicionamento. Então, assim, é como você falou, questão de castigo vai muito de criança para criança. Outro dia eu até fiz uma postagem e coloquei lá a questão sobre o cantinho do pensamento, perguntando a opinião de várias mães e vi diversas respostas. Teve mães que realmente disse que funciona, teve outras que disse que não funciona de forma alguma, outras disseram que funcionou até certo ponto, até certa idade, mas isso é uma coisa que você realmente vai descobrindo, não é, ao longo da educação, do funcionamento da criança, mas sempre lembrando, quanto menorzinho, menor o entendimento, não é? E menor o tempo do castigo. Então tem aquela regrinha clássica, né? 1 minuto para cada ano de idade. Então, se a criança tem 3 aninhos, a questão do castigo tem que ser pontual naquele momento, durante 3 minutinhos, né? Então, você ou
vai usar essa questão do cantinho do pensamento, que vai variar a experiência de cada um, ou você vai fazer uma intervenção imediata. Então, eu gosto muito de falar sobre a questão do castigo, falar da questão da consequência, né? Então, se a criança fez uma ação, ela tem que começar a entender que existe uma reação, né? Existe uma consequência para o ato dela, né? Então, se ela fez alguma malcriação, ela não estudou, tinha que estudar, né? Sai para uma criança maior, e aí você quer intervir nesse sentido, você vai, então, fazer uma consequência direta naquilo. Se você não estudou, não fez o combinado, então você vai perder o acesso ao tablet, vai perder aquele final de semana que você ia sair com os seus amigos, ia para uma festinha, né? Então, você vai atingindo, agora nada muito a longo prazo. Outro dia eu estava no shopping, almoçando, e aí vi um pai do lado, né? Que eu fico, parece que vem, assim, eu começo a ver as coisas. Aí o pai virou, um menininho de 5, 6 anos, estava já irritado mesmo, né, de estar ali sentado esperando a comida. E aí o pai falou, se você continuar assim, você vai ficar um mês sem ir para casa da sua avó. Né? Um mês é muito tempo, entendeu? Então, se não fosse naquele dia mais, se ele Falou, continuasse... cumpriu, né, Roberta? Isso é uma outra coisa, né? A gente tem que pensar no que a gente vai falar, porque o que a gente falar, a gente tem que cumprir. Exatamente. Porque cumprir tem que ser uma coisa que realmente seja consistente, não que você seja inflexível. Né? Tem situações que você pode negociar com a criança, né? Principalmente quando a criança vai crescendo. Né? Mas você tem que manter a sua autoridade, tem que manter a sua palavra, como o Cami disse, não é não. Né? Mas tem situações que às vezes dá até para negociar, não dá para ser um regime militar também. A gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. Né? São coisas diferentes. O funcionamento de um regime de autoritarismo é muito militar mesmo, né? A criança não tem vez, a criança não precisa saber o porquê do castigo, é tudo muito mecânico, né? E você, quando exerce a sua autoridade, você tem uma relação dialógica com a criança, você tem esse momento de explicar o porquê, tem essa questão também importante da empatia, né? Então, se a criança está triste, está chorando porque ficou de castigo, perdeu o tablet, alguma coisa assim, é válido que você fale, filho, eu sei que você está triste, eu sei que você está com raiva, mas agora não é o momento, você não vai poder usar o tablet agora, porque a gente combinou, você fez tal e tal coisa, não é? Sempre lembrando que é uma intervenção rápida, não é uma colocação pontual. Eu tenho usado aqui em casa, eu tenho umas 3 fases aqui, né? Eu tenho um de 1 ano, eu tenho um de 9 anos, eu tenho uma de 13 para 14. E eu tenho usado praticamente a mesma regra, claro, com as suas proporções da sua idade, né? Os meus limites. Então, agora você estava falando dessa história de castigo, de tirar, de dar. O meu do meio pegou recuperação agora no meio do ano. Então, a gente chamou e eu expliquei para ele o seguinte: você está tirando o seu videogame. Ah, não, imagina, eu gosto de jogar. Eu falei, não, você não gosta. Se você gostasse realmente de jogar, você teria estudado para você continuar fazendo algo que você realmente gosta. Então, assim, a partir da hora que você não quer se submeter a estudar, a fazer exatamente o que você está falando, a obrigaçãozinha ali dele, então ele ficaria sem. Então, a gente entrou num meio termo, que, claro, eu não vou tirar 5 anos, mas que durante o período dele de recuperação, ele não vai entrar no videogame durante a semana. Então, ele vai poder só jogar aos fins de semana. Mas a gente deixou bem claro que quem deu o castigo para ele mesmo foi ele. Por quê? Porque foi uma consequência de algo que ele não fez. Então, assim, ele cavou o próprio castigo dele. E isso eu faço com a Júlia, de 13 anos. Não, você hoje não vai sair, porque realmente você não tirou uma nota que eu esperava. Então, assim, não é bem nesse sentido que eu estou dizendo assim dela, mas assim, a gente está deixando bem claro essa história que eles fazem por merecer, e que assim, exatamente, os castigos são de acordo com as atitudes deles. E dessa maneira, eu consegui ver que eu estou tendo um melhor resultado em relação ao pequeno, claro que não falando dessa maneira, porque ele não consegue me entender ainda, mas mostrando que toda ação tem a sua reação. Entendeu? Isso eu acho bem bacana e vale a pena lembrar para eles que, assim, fez arca com as suas consequências, mais ou menos assim, né? E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, está em cartaz no cinema agora, um filme Divertidamente, vale até, Elaine, se você tiver como levar a Valentina,
que lida justamente com sentimentos. É uma menina que o filme passa dentro da mente dela, então tem a tristeza, tem a alegria, tem a fome, tem todos os sentimentos. Então mostra o filme dentro da cabeça da criança, dentro da cabeça dos pais. É uma graça, fica uma boa dica aí para quem quiser levar a criançada, que é super lúdico, divertidamente. Já deve estar aí, Jana. Não, sim, com outro nome, né? Mas é só para eu saber que é legal, legal. É muito bacana levar as crianças, porque ele é super lúdico, é colorido, é da Disney, é uma baita montagem, vale muito a pena. E lida justamente com isso, de uma forma super lúdica dos sentimentos. Então, coloridos? Super colorido, então assim, fala da ilha da brincadeira, fala da ilha dos amigos, fala da ilha da família, aí dentro da cabeça, dentro da mente dela tem a felicidade, e vai mostrando como um sentimento domina o outro. É muito bacana. E até os pequenininhos, assim, eu fui na pré-estreia, tinha os piticos lá, todos adorando ver o filme, foi muito bacana. Vale a pena essa dica, justamente falando sobre isso, sobre sentimento. Muito legal. Ô, Roberta, aproveitando o gancho, gente, eu falo demais, né? Elaine diz que depois fala muito, ó. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, a Roberta é formada por faculdade. Eu sou formada, doutorada, pós-doutorada em vida, porque aqui, minha filha, eu tive foi uma aula, tá? Que a minha pequena me deu um samba aqui, mas enfim. Eu passei por uma experiência, falando aí das emoções das crianças e tal, até que a Sônia agora falou do filme. Eu passei por uma experiência não muito legal quando meu filho era pequeno, porque meu filho sempre foi muito calminho, muito tímido, muito na dele, e assim, muito educado, porque eu sempre fui daquela mãe que sempre me preocupei eles darem bom dia, boa tarde, seja para o presidente, ao porteiro, entendeu? Não tem que ter diferenciação entre as pessoas, não importa se é branco, se é preto, se é magro, se é gordo, se é baixo, se é alto, você tem que tratar todo mundo igual. Mas ele foi uma criança muito tímida, ele tinha 2 aninhos, assim, 1 ano e pouco, ele não ia com ninguém, as pessoas falavam com ele, ele baixava a cabeça. Enfim, uma vez eu passei por uma experiência que eu cheguei numa festa e a menina que não tinha filho, né, obviamente, chegou para ele e falou: oi, tudo bem? Ele virou a cara e enfiou a cara no meio da minha perna. E a menina olhou para minha cara e teve a super sutileza de olhar para mim e falar o seguinte: olha, a próxima vez você vê que você faz um filho mais simpático, porque esse é muito antipático, não fala com ninguém. E aquilo me tocou o coração, porque eu acho assim, eu educo, óbvio, eu me preocupo muito dele dar o bom dia, dele dar a boa tarde, dele abraçar, dele beijar, mas assim, eu acho que a gente não tem que obrigar a criança nos sentimentos, né? E assim, eu acho muito importante a gente diferenciar a fase do terrible de uma birra, de um cansaço, de uma situação que a gente muitas vezes acaba obrigando a criança a passar, né? Por exemplo, vamos ver, eu acho que eu tive meu filho pequeno, eu tive a experiência de ir, por exemplo, para Disney com ele, mas eu tive a experiência de ir com a minha filha, também pequena, e foram 2 experiências completamente diferentes, porque minha filha no final do dia ela já estava chorando, se jogando, pedindo para ir para casa. Mamãe, a gente pode dormir em casa hoje? Eu falei: minha filha, mas amanhã tem parque de novo. Não, mas a gente dorme em casa e a gente volta amanhã. Então, assim, como que eu vou para o Brasil dormir e voltar no dia anterior? Eles não têm essa noção. E assim, por mais que eu estava dando um momento que, a gente está gastando uma grana, disponibilizando tempo, tirando férias e tal, e tentando oferecer o que muitas crianças não têm, para ela aquilo ali já estava esgotante, já estava no limite da felicidade dela. Então, eu acho que a gente também tem que perceber esse time da criança, né? Às vezes, a mãe chega e fala: ai, poxa, eu fui passear no shopping e meu filho fez uma birra. Fui jantar fora, fez uma birra. Fui fazer compras, ele se jogou no meio do supermercado. Gente, qual é a mãe que gosta de ir para o supermercado fazer compra? Entendeu? Sentar num restaurante é um saco para uma criança, principalmente uma criança pequena. Para a gente é um programa de lazer. O que, de repente, para a gente ficar no meio de uma piscina de bolinha durante 1 hora vai ser um saco. Então, acho que esse diferencial a gente tem que também alertar as mães
E elas têm que ter perceber esse time da criança para saber também até onde essa fase não é criada e gerada por ela mesma, né? E tentando poder, podando esses limites, essas coisas, mas tendo a noção de que a criança é um serzinho que também tem que ter o espaço dela, tem que ter as vontades dela, né? E está ali crescendo. Enfim, eu não sei. O meu pensamento como mãe, será que eu estou sendo muito... É um ser individual, ou tem que ser mais incisiva? Enfim. O que você acha aí, Roberta? Não, faz sentido sim, Jana. Essa questão realmente a gente tem que ponderar, não é? Da mesma forma que a mãe, quando está com o bebezinho, ela começa a fazer a leitura, né, daquele choro que ela ouve, que ela começa a diferenciar esse choro de fome, esse choro de cansaço, esse choro de sono, é só querendo o colinho. Então, essa leitura também pode se estender para esse momento, né, da birra. A birra, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser cansaço físico, não é? Como você falou, levar uma criança para o supermercado, onde ela tem uma série de estímulos visuais, ela não pode pegar nada, realmente é muito difícil essa criança. Se você não der uma lata de ervilha, uma coisa para ela ficar ali manipulando, e a cada, sei lá, 5 minutos você vai trocando de embalagem, vai ser difícil. Ela vai ter um acesso de birra em algum momento. Se entrar na fila, então aquelas filas enormes, não tem como, né? Então a birra pode ser cansaço físico, pode ser sono, pode ser uma irritabilidade por algum motivo que ela se frustrou e aí ela ficou com aquele comportamento, pode ser fome, não é? Se a criança está com um tempo muito grande sem comer, dá uma hipoglicemia e tudo isso gera uma questão orgânica também na criança, não é? Então, se a gente passa a fazer essas leituras, não é? Aquela questão da empatia, a gente tem que ensinar a criança a ser empática, mas a gente também tem que ter essa empatia com a criança, né? De se colocar, como você falou, se colocar no lugar da criança. Da mesma forma que para ela é ruim ficar no restaurante esperando meia hora a comida chegar, para a gente pode ser meio enfadonho ficar esperando a criança brincar meia hora numa piscina de bolinha, como você falou. Né? Então, se a gente começa a ver sob a perspectiva da criança, sobre o olhar daquela criança, né, daquele ser que chegou agora no planeta, que está descobrindo, eu sempre faço muito uma associação. Se a gente for para um outro país, principalmente um lugar que a gente sonha em conhecer, a gente fica excitado, né? A gente fica com um comportamento mais agitado, a gente quer ver tudo, quer pegar tudo. Então é a mesma coisa, a criança chegou aqui, ela vai entender as regras, não é da mesma forma que a gente se vai para outro país, vai entender o funcionamento, vai entender a cultura desse outro país, então é todo um processo de aprendizado. Ô, Diana, você falando de restaurante, eu acho que eu tenho. A gente cria alguns traumas, né? Antes de ser mãe. E aí eu tenho algumas cenas, assim, de. Antes de ser mãe, estava em restaurantes. E aí, sei lá, 11 da noite, 10 e meia da noite, a criança, assim, criança, tô falando de criança menor de 3 anos, dando um show num restaurante, 10 e meia, 11 horas da noite. E aí você ouviu os comentários da própria mesa que ele estava, da mesa ao lado. Ai, que criança birrenta. Eu sempre fui aquela que falava assim, a minha vontade é levantar e dar um chacoalhão nessa mãe. Porque eu tô percebendo que não é uma ocasião especial, porque óbvio que existem as exceções, aniversário de algum familiar, sei lá, uma comemoração, alguma coisa. Você está percebendo e aqui em São Paulo a gente tem o hábito de quase sempre. Meu marido é muito rotineiro em restaurantes, então a gente costuma ir nos mesmos restaurantes, o de carne, o de massa, o de pizza, enfim. E aí eu começava a perceber que sempre 2 ou 3 famílias estavam com essas crianças e sempre rolava um show. E eu falava, um dia eu vou levantar e vou falar para essa mãe que isso não é hora dessa criança estar aqui. Isso me marcou tanto, que eu sou tão chata com o horário, que assim, eu acho que hoje a Valentina está com 2 anos, eu acho que o máximo que eu fiquei na rua em restaurante com ela foi 9 e meia da noite. Porque isso tem na minha mente, eu fico assim, ai meu Deus, se ela der um show, eu vou lembrar que eu já estive do outro lado e eu vou incomodar as outras pessoas. E meu marido fala assim, isso é trauma de solteira, porque você sempre criticou as mães que estavam com crianças nesse horário, óbvio. Às vezes é bebê,
e dorme com facilidade, tudo. Eu fui uma mãe muito leoa e muito sistemática, parecia que eu vivia no século XIX. Eu não saí de casa à noite, Valentina nasceu no inverno, enfim, e peguei uma pediatra mais conservadora ainda e deu, combinou certinho. E até hoje a gente tem esse hábito. Então a gente fala assim, se alguém convida a gente para ir num restaurante à noite, se eu não tenho com quem deixar a Valentina, eu não vou. Porque eu acho que eu vou estragar o programa do adulto, entendeu? Eu acho que porque não é no ambiente dela, ela já passou do horário de comer, vai ficar sentada 3, 4 horas, não vai ter iPad que dure, não vai ter giz de cera que aguente, não vai ter dobradura que aguente. Então eu me coloco muito nesse lugar e aí eu falo. E eu fico mais triste de presenciar as mães dando bronca nessas crianças, entendeu? De ouvir a mãe, como você me dá trabalho, eu não posso sair de casa com você, olha o que você faz. E assim, desculpa se tem alguém do outro lado que faz isso, mas gente, não é hora de criança estar na rua esse horário, a não ser que seja, de novo, aniversário de alguém, um dia ou outro, uma ocasião especial, mas quando isso se torna uma rotina, e a criança começa a fazer isso com você na rua, é porque não tá mais na hora dela, já foi. Por mais que a criança durma meia-noite, tá? Porque eu já ouvi de conhecidas, eu saio, ele dorme meia-noite. Ok, mas nenhuma criança tá num bom humor 11 da noite, né? Então isso me traumatizou. Eu acho o seguinte, assim, você está falando aí do seu trauma de solteira, né? Aqui em casa, até depois que a gente se mudou, que a gente veio para aqui para fora, a gente é muito sozinho, né? Não tem o suporte de babá, empregada, nada. Meus filhos estão um pouquinho maiores também. E eu desde bebê, a gente sempre carregou. É aquela onde vai a corda, vai a caçamba. Mas o que eu acho, assim, o grande ponto da questão é o levar ou não levar, eu não sei nem se é exatamente o ponto, assim, na minha opinião. Eu acho que a partir do momento que você está fazendo um programa com criança, você tem que entrar na vibe da criança, você tem que entrar na rotina da criança, né, e no clima da criança. Você está vendo que a criança está cansada, que a criança está estressada, que o iPad já não adianta mais, que a dobradura, que o giz de cera não funciona, gente, é hora de ir embora. Entendeu? Então, assim. Jana, eu acho que a gente tem que respeitar os limites da criança, entendeu? Eu acho que é justo que você, infelizmente ou felizmente, quando a gente opõe ser pais, mães, entendeu? A gente tem que saber que algumas coisas na nossa vida, infelizmente, mudam. Eu também sou que nem a Elaine, assim. Eu tenho um pouco de trauma de criança que vai em restaurante, eu tenho pavor, assim, Então, assim, eu hoje em dia, como eu também não tenho com quem deixar, então, assim, eu privo, eu não vou. Eu prefiro não ir, passar um baita de um estresse, porque ainda tem o João pequenininho, entendeu? Eu vou ter que ficar me descabelando, tapando a criança, levando embora. Então, assim, eu não vou. Até um determinado horário, ok. Depois daquele horário, não conte comigo, porque é meu, é da educação que a gente tenta dar aqui. Agora, se a gente tem os mais velhos, é claro que também se cansam, a sua de 6, que é uma hora de canto. Então, assim, nada mais justo que a gente ceder, respeitar o horário deles, respeitar o limite de cada um, entendeu? Meninas, em relação à fase do Terrible 2 aí, que a gente já deu uma fugidinha, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Que ela não tem limite. Eu acho que toda birra da criança, tem algum porquê. Às vezes eu acho até que a Roberta me passou um texto essa semana que a gente vai colocar no site sobre os babies de high needs, né, Roberta? Está falando certo? E são aquelas crianças que precisam um pouco mais de atenção, que requerem um pouco mais de coisa, e elas absorvem muito o que a gente está sentindo, não é isso, Roberta? Então, assim, às vezes a gente está naquela tensão, naquele estresse. Gente, aqui em casa minha filha é uma esponjinha. Se eu estou em pânico, em estresse, aquela coisa, aquela tensão de trabalho, não sei o que, muita coisa na cabeça, muita pressão, ela logo sente, desde pequenininha. Então, eu acho que isso aí é uma coisa, né, que a gente tem que observar bem.
É a gente saber lidar com as emoções e também saber quando a gente está conseguindo controlar aquilo de forma correta e sensata, porque às vezes a criança está no estresse, na angústia, naquela coisa toda, em função de alguma coisa que a gente, mãe, que nós pais, ou que o ambiente familiar está propiciando a ela, né, Roberta? Exatamente. É você saber, não é, qual é o limite da criança também. É a questão da leitura mesmo que eu falei, o comportamento, você adequar, como o Cami falou, ser mãe, né, ter um filho, requer algumas escolhas, né? Então, às vezes eu vejo, eu tenho visto muito aqui na minha cidade, pais, né, não sei como entra no cinema, crianças de 3, 4, acho que até crianças de colo eu já vi entrar no cinema à noite, 10 horas, 11 horas da noite, com os meninos e querendo que as crianças fiquem quietinhas enquanto eles assistem o filme deles, porque não tiveram provavelmente com quem deixar em casa, né? Então a criança começa a chorar com razão, começa, né, a ficar irritadiça, e quanto menor a criança, menos você consegue controlar esse comportamento. Então é a questão de você saber, não é? Você é pai, você é mãe, você vai ter que fazer escolhas, vai ter momentos que você não vai realmente mais poder levar a vida que você levava quando você não tinha filho, quando você era solteiro, ou quando você era casado, mas não tinha filho ainda. Então, é saber realmente adequar e respeitar a criança, né? A criança, os adultos, eles estão dentro da situação, dominando, né? São a autoridade, mas a criança também requer respeito, né? Merece e tem que ser respeitada no seu tempo, no seu limite, na sua questão física mesmo também. Ô, Jana, é, eu percebo muito na convivência a questão do blog, do Instagram, que acaba desesperando um pouco. Eu vou falar gente, porque eu estou vivendo a fase dos 2 anos intensamente. A gente fica um pouco desesperada achando que só acontece na nossa casa, né? Então, acho que é bacana a gente colocar, a Roberta falou isso no começo, isso é normal, né? Essa fase que acaba usando o nome do terrível, do terrible, né? No inglês e no português, e já dá esse medo, é terrível, é uma fase terrível. É uma fase, o nome já diz, essa fase vai acabar. Então eu brinco, eu falo assim, todo mundo fala, ai meu Deus, estou morrendo de medo de chegar nessa fase. Eu falo, gente, quantas a gente já passou? A gente já passou por dar amamentação para quem amamentou, é uma fase complicada, passou a fase da cólica, a fase da síndrome da separação. Assim, é mais uma fase. É que essa tem um nome, essa tem uma coisa, um peso, e a criança já se expressa, e a criança já anda, já dá mais trabalho, já tem mais autonomia, e acaba deixando a gente aqui em casa, né, achando assim, nossa, só acontece em casa, garanto que o filho do vizinho não faz. Então, assim, para você que está aí do outro lado assistindo a gente, o filho da Jana, os filhos da Jana, um não fez tanto, né, o primeiro, eu tô ficando até com medo de pensar no terceiro filho, se esse segundo aqui vier tão enérgico, assim, volta a segunda, hein? Cíntia, Elaine. não, Elaine, eu tô aqui com a Cíntia na cabeça. Elaine, não se preocupa que o terceiro, ele se cria sozinho, tá aí a Cami pra falar. Pra me motivar. Essa fase passa sim, todo mundo passa. Até eles casarem, eu dou certeza que passa, entendeu? Pelo amor de Deus. Não, mas olha, meu filho, a gente falou isso em relação ao sono, meu filho foi dormir só com 3 anos de idade, então assim, a gente comentou isso no último programa, falou sobre a perfeição. Não existe perfeição, não existe mãe perfeita, não existe filho perfeito. Tudo é adaptável, tudo se acerta e tudo funciona, entendeu? Essa história de se basear em vida de Instagram e Facebook não é legal, a gente conversou isso no outro programa já. E realmente é isso aí, gente. É a gente se adaptando, é a gente uma pegando dica com a outra, né? E tentando aprender no dia a dia com eles, porque já diz a frase, eles mais ensinam do que aprendem, né? Na verdade é essa. No fundo, eles nos ensinam muito mais do que a gente ensina a eles. Eles E só não olha sabem só, o papo tá uma delícia, mas a gente já mais do que extrapolou o tempo. Eu queria pedir aí um beijo de vocês aí para o pessoal, para a gente poder se despedir.
Gente, eu queria agradecer vocês, foi muito bacana essa temporada aí nossa, essa rodada. Agradecer, Elaine, carinho com você, a gente gosta bastante, segue toda hora, estou sempre acompanhando a Valentina no Snap, que eu sou fã dela, adoro ela. Você também, Roberta, e eu queria deixar um beijo grande para vocês e até a nossa próxima rodada. E lembrando, só uma coisinha, a educação é sempre a mesma, cada um é um, né? Eu tenho 3 aqui, eu digo que eu eduquei da mesma maneira e que cada um é de um jeito. São 3 filhos únicos que eu tenho aqui. Então, Elaine, vem, cola na minha e tem o terceiro, que você vai ver que um deles vai dar certo. Boa noite, gente. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada o convite mais uma vez. Prazer em conhecer a Roberta. Eu vou te mandar e-mails, que eu adorei a sua teoria. Eu acho que ela é linda e eu sou super fã de teoria. Eu gosto sempre de estudar mais. Espero que tenha a segunda temporada, que eu possa participar. Já estarei livre do Terrible 2. Talvez a gente possa falar aí de recém-nascido, alguma coisa assim. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada para quem ficou assistindo a gente. E olha, quem está passando a fase do Terrible 2 vai passar, tá? E não vamos desanimar de ter mais filhos, por favor. Vamos ter filhos, sim, para quem quiser, tá? Quem não quiser não precisa ter, não. Beijo. Vamos, gente, vamos ficando por aqui. Foi massa, foi muito legal. Agradeço de novo o convite de Jana, de Cami. Adorei conhecer você também, Elaine. Não deu tempo da gente conversar muito antes, mas estou à disposição. A gente vai trocando ideia por e-mail, lá no Instagram também. Se tiver alguém aqui que acompanha o meu trabalho pelo Instagram, vamos continuando. Em breve, quem sabe a gente se encontra de novo aí no Hangout. Beijão, boa noite para você. Não, vamos ter, com certeza nós vamos para a segunda rodada. Só preciso de umas fériasinhas. Elaine, quero te pedir desculpas que eu estava aqui pensando todo mundo para agradecer, porque realmente eu quero agradecer a você de coração de estar aqui com a gente, a Roberta, que está com o Instagram realmente maravilhoso, eu super admiro o trabalho dela. E eu queria agradecer as outras meninas, a Cíntia também, do Mãe Noal, a Lili, da Casa da Lili, que participou com a gente, a Franz, Miss Mãe, que também participou, a Mel, da Maternidade Simples, que é uma querida que eu amo de paixão, que também escreve lá pro blog. A Cíntia também está escrevendo, e você também está convidada a escrever, viu, Elaine? Pra gente. Quero agradecer as meninas do Núcleo Corujas, a Raquel, que participou aqui com a gente. Quero agradecer também a Aline, nossa super nutricionista, né? Patrícia Dias, da Materno Mundi, que trouxe aqui o papo do sono materno, sono infantil, que foi muito bacana também. Enfim, eu acho. A Karina também, do The Mames, né? A Baby Planner, que nos ajudou aqui também. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente agradeceu aqui a todo mundo. Estou muito feliz com o resultado de tudo. E, mais uma vez, agradeço a todo mundo que assistiu a gente, que participou e que, junto com a gente, acompanhou esses bate-papos aí, todas essas rodadas. Um beijo e até a próxima, gente. Beijão.